Pessoal, sejam todos bem-vindos, dando continuidade aqui à unidade 2 do módulo 1, certo? Na aula passada a gente viu a unidade 1 do módulo 1 e agora a gente vai dar continuidade, certo? Nessa unidade, pessoal, a gente vai falar da comunicação em sistemas distribuídos, né? Os conceitos de comunicação, modelos de comunicação, RPC e middleware, né? A gente aqui vai avançar um pouco mais em middleware, né? Eu pontuei na aula passada, né, sobre middleware, dei alguns conceitos, dei exemplos e tudo. E a gente vai falar em nomeação e resolução de nomes, né? Que é muito útil no nosso dia a dia, trabalhando com sistemas distribuídos. Aqui na imagem, né, a gente tem os clientes, né, como eu tinha falado para vocês, e aqui a gente tem as nuvens, né, falando onde é que estão os recursos, certo, pessoal? E aqui a gente, dando prosseguimento, né, a gente vai falar da comunicação em sistema distribuído. Como é que ela se dá, pessoal? O que que ela é, né? A comunicação é um mecanismo, né, que permite que processos em máquinas diferentes troquem informações. Eu tinha falado na aula passada, né? Pode ser máquinas diferentes trocando informações de banco de dados, de servidores de aplicação, é, mesmo sendo sistemas operacionais diferentes, né? E as características quais são? É troca de mensagem, sincronização de processo, a tolerância à falha que eu tinha falado para vocês. Por exemplo, um banco de dados cair, mas vai ter outro replicado. Transparência de rede, né? Não importa se é Wi-Fi, é rede cabeada, é uma rede de fibra ótica, enfim, tem que funcionar. E os exemplos, a gente tem as APIs, eu tinha até falado também anteriormente, a gente tem microserviços, sistemas em cloud, né? Tudo isso, pessoal, funcionando de forma que a comunicação permaneça transparente na ponta, né, de quem está utilizando, sem você estar dependendo de estar fazendo alguma coisa, ou seja, ela funciona transparentemente para quem está utilizando os sistemas e consumindo os recursos, seja por meio de microserviços, seja por meio de APIs ou de sistemas em cloud, né, em nuvem. E os modelos de comunicação, pessoal. O que que vem a ser? Professor, mas o que que é um modelo de comunicação? Pessoal, o modelo de comunicação define como vai ocorrer a interação entre os processos. Aí, quais são esses aspectos? É, os principais aspectos, pessoal, são o formato das mensagens, o protocolo de transporte. Vocês lembram que lá em redes, a gente mais à frente vai falar, a gente tinha na camada de transporte, a gente tinha os protocolos, que os dois principais, quais são? O TCP e o DP. E tem sincronização, pessoal. O que é essa sincronização? É, é você ter, entendeu? Não ter perda de dados e ter algo praticamente em tempo real. Por exemplo, um Pix. Você faz o pagamento ao mesmo tempo que você faz a leitura do QR Code, ele sincroniza com o banco central, com a operadora da máquina e seu app vai estar atualizado com uma sincronização instantânea. E a confiabilidade de entrega, pegando esse exemplo que eu acabei de falar, né? Você tem a confiabilidade de entregar um pagamento, de receber um pagamento. E os tipos comuns, pessoal, dessas comunicação. A gente tem comunicação por mensagem, por chamada de remota de procedimento e por middleware. Aqui a gente tem o modelo OSI, né? Que é aquele principal modelo de comunicação, né? Que ele é a base para todos os modelos, pessoal, para o modelo TCP/IP e para os outros modelos que existem que estão em desuso. O modelo OSI, ele é dividido em 7 camadas, né? Isso aqui, pessoal, vocês têm que aprender. Se vocês não aprenderem ainda lá em redes, sistemas operacionais, agora vocês têm que aprender o conceito do modelo OSI. São 7 camadas, pessoal. A camada física, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, de apresentação e de aplicação. Em cada uma delas tem as suas especificidades, o que que tem. Então, vocês estudem bem essa parte do modelo OSI. Não é decorar, é aprender o que que funciona em cada camada, né? Em cada camada tem suas especificidades, protocolos, os equipamentos e tudo. E voltando para cá, no slide anterior, você lembra que
falamos dos protocolos da camada de transporte, né? Quais são os principais? Eu falei o TCP e o DP, né? Mas a gente tem esses outros, tem o quê? O SCTP e o SSL, né? Que é um, que é um protocolo de criptografia, né? De segurança. E para sistemas distribuídos, os principais quais são? É o protocolo, é a camada de transporte e a camada de sessão e de aplicação. Na camada de transporte, eu acabei de falar que a gente tem o que? Esses principais protocolos, o TCP e o DP, o SCTP e o SSL. Na camada de sessão, pessoal, é onde fica alguns protocolos. A gente pode citar aqui, por exemplo, o NetBIOS, o RPC, o PPT, o SIP, tá bom? Ele estabelece, né, e gerencia e finaliza sessões de comunicação. Por exemplo, você entra na sessão do Banco do Brasil ou qualquer outro banco, lá tem a sessão, tem um time, depois disso ele expira. Nessa camada é que funciona isso. E na camada de aplicação a gente tem os principais protocolos, né? O HTTP, o HTTPS, o FTP, o SMTP, que é o Gmail, o DNS, que é a resolução de nomes, o POPs, o IMAP, que é outro serviço de e-mail, tá bom? Então aprendam bem esse slide, salvem que isso aqui é questão de prova, tá? E de concurso, quem for prestar concurso, certificações, isso sempre cai. E a gente tem aqui a comunicação orientada por mensagem, pessoal. O que é isso? Ela se baseia, pessoal, no envio de mensagens, tá bom? É a comunicação indireta, desacopla o emissor do receptor. Por exemplo, aqui a gente tem aqui, ó, o produtor e o consumidor, né? A gente tem ao meio o sistema de mensageria, né? Que aí ele manda a mensagem, isso é interpretado. Por exemplo, a gente tem aqui os exemplos, tem uma fila de mensagens, tem os sistemas publish e subscribe, que ou seja, você publica e o outro subscreve, né, que vai consumir. E pessoal, a gente tem a comunicação por middleware. Vocês lembram que lá na primeira parte eu tinha falado o que é o middleware? O middleware funciona como uma camada, né, que facilita essa comunicação entre aplicações distribuídas, seja um sistema operacional, seja algo de mais baixo nível, certo? Ele funciona como uma camada abstrata para que tudo funcione. Por exemplo, aqui, quais são as principais funções? A gente tem a abstração da rede, o gerenciamento de comunicação, interoperabilidade entre sistemas. A gente tem, como exemplo, o Corba, o gRPC, sistema de mensageria. Mas voltando aqui para a imagem, pessoal, por exemplo, a gente tem máquinas, por exemplo, tem RFID, por exemplo. O que é o RFID? Só para dar exemplo de vocês. Se vocês forem nessas lojas, né, de roupas e tudo, como Renner, Riachuelo, todas elas têm RFID na roupa. Ao mesmo tempo, por exemplo, se você for passar sem pagar, isso vai alarmar. É o sistema que, ao mesmo tempo, ele se comunica com o sistema de alarme, com o sistema de pagamento, com o sistema lá que processa o estoque, tudo, por meio de um middleware, certo? Esse middleware facilita a comunicação. O RFID é só um chipzinho que emite sinais e tudo, tá bom? E a gente tem o RPC, né? O que é o RPC? Que é a chamada de procedimento remoto. Ele permite que os programas executem o procedimento em outra máquina como fosse local. Você acessa a máquina, né, e executa como se fosse local, né? O cliente chama a função, passa os parâmetros pela rede, o servidor executa a função e retorna para o cliente. E tem a transparência de localização, isso que a gente pode ver bem nos caixas do Banco do Brasil, utilizam isso, principalmente da caixa, né? Você acessa, tem lá, ao mesmo tempo ele vai lá no servidor, acessa a função e devolve. E a gente tem passagem de parâmetros, né? Passagem por parâmetro, pessoal, tem o tradicional e o assíncrono. A passagem de parâmetro aqui, o tradicional, ele funciona como? Ele pode ser passado de diferentes formas, né? Por valor, por referência, né? Ou por serialização de dados, né? Qual o problema que é comum que acontece, né? Que é a diferente representação entre sistemas, né? Porque cada um pode trabalhar de uma forma. Aqui a gente tem no RPC tradicional, né? Que é
é o que? Ele manda a mensagem, faz a requisição, dá a resposta e manda de novo, né? Ele tem meio que um gargalo, né? Ele manda, espera, requisita, dá a resposta e depois manda de novo. Enquanto no assíncrono não, pessoal. No assíncrono, quando fala assíncrono, o pessoal pensa que é ao mesmo tempo. Não precisa esperar a resposta imediata, né? Qual a vantagem? Maior desempenho, melhor paralelismo, né? Paralelismo, pessoal, são coisas que acontecem em paralelo, né? Processos em paralelo. E maior escalabilidade, né? E ela é muito usada em microserviços e arquitetura cloud, né? Porque é assíncrono, você não precisa estar esperando recursos, processar e tudo. Ao mesmo tempo, ele vai estar disponibilizando todas as requisições que vocês pedem. E tem a comunicação via socket, pessoal. O que é a comunicação via socket, né? Pessoal, socket, entendo que é como se fosse uma tomadazinha de cada lado que se encaixam e se comunicam entre si, né? A gente tem lá no, vocês lembram na camada de transporte que tinha os dois protocolos principais, o TCP e o DP. O TCP é o confiável, pessoal. O DP, ele é rápido, mas ele é sem garantia. E eu uso comum em aplicações cliente-servidor, em sistemas web, em serviços de rede. Aqui está aqui a imagem mostrando exatamente para vocês. E nós temos também, pessoal, o DCE, né? Que é o Ambiente de Computação Distribuída, né? O DCE é um conjunto de tecnologias de forma distribuídas, né? Principais componentes, quais são? O RPC, o serviço de diretório, segurança e sincronização. Aqui a gente tem um exemplo, nós temos sistema operacional, nós temos a thread, nós temos RPC, e aqui atende vários serviços que são ofertados, né? E acima a gente tem a aplicação distribuída em si. E qual o objetivo disso, pessoal? É padronizar a comunicação entre sistemas distribuídos. E nós temos também o MPI, né? O MPI, que é o Message Passing Interface. Né? O que, que é? É um padrão de comunicação para computação paralela e distribuída. Como é que funciona, pessoal? Ele troca mensagem entre os processos, a execução é paralela e é de alto desempenho. E é voltado para quê? Aí sim, pessoal, é voltado para algo mais específico, né? Que é computação científica, que é supercomputadores, cluster de computação de computadores. Cluster o que é, pessoal? É um conjunto de computadores de grande robustez para processar uma grande capacidade de demandas, tá bom? E a gente tem, pessoal, a nomeação em sistemas distribuídos. O que é a nomeação em si, pessoal? É identificar, né? Os recursos, o que de recursos a gente tem? A gente já falou aqui vários, né? Tem servidores, tem serviços, tem arquivos, objetos, né? Falei de TAP como serviço, a gente falei de arquivos, né? Que a gente pode ter um servidor web, serviços em si, pode ter uma API para ser consumida, né? E os principais elementos são o quê? Identificadores, endereços, resoluções de nomes. Quando fala resolução de nome, pessoal, lembre de DNS, né? Que é sempre o mais utilizado para resolução de nomes. Mas enfim, entendo apenas isso com relação à nomeação em sistema distribuído, né? Os elementos principais são identificadores, os endereços e resolução de nomes. Pessoal, e falando espaço de nomes, né? A gente tem, com relação a sistemas distribuídos, né? A gente pode organizar um sistema em modo hierárquico, em modo distribuído em si e replicado. O exemplo que eu tinha acabado de falar, o DNS. E, pessoal, deixei aqui uns exercícios para que vocês façam como estímulo, né? Que são 4 questões, que é explicar a diferença entre RPC e comunicação por mensagem, qual a função do middleware em sistema distribuído, eu falei muito isso, o que é MPI e por que ele é utilizado. E eu quero que explique também o conceito de espaços de nome, certo, pessoal? E aqui tem a bibliografia. Obrigado a todos.